Mas a palavra prepara a gente, né? A palavra ela nos mostra, né, que quando a gente começa a se relacionar com a palavra do Senhor, ela vai confrontando os nossos corações, vai nos dando a direção do que devemos andar e como devemos andar, né? O pastor Davi falou um pouquinho sobre comportamento e a gente precisa começar a entender que vivemos em um reino onde Cristo e Deus, Ele é o nosso rei, e todo rei ele tem uma governança sobre nossas vidas, né? Ele tem um direcionamento para as nossas casas, e às vezes algumas decisões que Ele toma para nossas vidas, elas são um pouquinho amargas, né? E a gente não está acostumado com isso, porque a gente vive numa geração sempre, agora é só vitória, agora é só vitória. Mas a gente precisa começar a entender também que o Senhor, Ele nos colocou num lugar onde a gente precisa desenvolver o nosso entendimento e o nosso caráter e a maturidade a qual Deus nos coloca. Toda vez, eu não sei quem conhece um pouquinho sobre agricultura aqui, sobre, né, plantar, mas toda vez que a gente planta uma semente, antes dela germinar, ela precisa morrer, e aquele processo de morte, ela leva a semente, né, a um processo de agonia e de angústia muito profundo. Uma vez conversando com um primo meu, que é engenheiro agrônomo, ele estava me explicando sobre isso, né? E a semente, quando ela é jogada, ela tem partes vivas dentro dela, né? As bactérias, os organismos que estão ali, e eles vão se desenvolvendo, e ali ele vai morrendo, né? E esse processo de agonia é justamente para que haja germinação de algo, né? Para que haja um processo de crescimento, um processo de maturidade, até que as raízes ficam profundas, a raiz vai buscando a água, o alimento, para levar a seiva para o fruto, né? E o fruto servir de alimento. Só que dentro do fruto tem outra semente, que a gente chama, né? Que aí ele me chamou, a semente da geração. E depois, nessa hora, eu fiquei atento. Ele disse que toda semente, todo fruto tem uma semente. Às vezes fora, às vezes dentro. Mas na grande maioria, as frutas comestíveis, a semente fica dentro, né? E aí é a semente que dá geração para aquela espécie. Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia em Gênesis 22. Eu falo muito rápido, tá, gente? Vou tentar diminuir, desacelerar. A Anne fala muito isso para mim. A minha esposa também, menino, respira. Para poder você falar e você poder ser entendido, tá bom? Gênesis 22, a partir do versículo 1, é uma passagem muito conhecida da gente, né? Abraão e Isaac. Muitos falam sobre o Deus proverá, mas lendo esse capítulo, né? Esse tempo agora, estudando ele, uma frase, uma partezinha desse capítulo me chamou a atenção, saltou os olhos, e o Senhor começou a me dar ensinamentos que eu precisava também entender, né, para o momento e o modo do que nós estamos vivendo, né, e como nós estamos vivendo, tá bom? E a gente já vai entender isso. Gênesis 22 diz o seguinte: e aconteceu depois que todas as coisas que Deus provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, e disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali um holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou um jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e cortou a lenha. Grava essa passagem, lenha, essa palavra lenha, para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre os lombos de Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo em suas mãos. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu filho, seu pai, e disse: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, onde está o cordeiro
para o holocausto. E disse a Abraão: Deus proverá para si mesmo para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos e chegaram no lugar de Deus, chegaram no lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs ordem à lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E Abraão estendeu a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe abradou e disse os céus, e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda as mãos sobre o moço, e não lhe faça nada, portanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Só um instantinho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro atrás dele, travado pelos chifres, no meio do mato. E Abraão foi e tomou o cordeiro, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e chamou Abraão o nome deste lugar: o Senhor proverá. De onde até hoje o nome é: o Senhor proverá. Até aqui. Abraão foi um homem que levantou mais altares ao Senhor. Abraão foi um homem ligado por uma aliança. E Deus disse a ele que faria uma aliança com ele e com a descendência. Só que nesse meio termo ele tem um filho chamado Ismael. E Deus disse que abençoaria Ismael, mas a aliança ficaria com a descendência de Abraão, que é Isaque. Então Abraão entrou no ambiente, Abraão experimentou tudo o que precisava experimentar para chegar nesse ponto e ele mesmo ser provado. Deus sabia, o que ia acontecer, porque Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas ele mostrou para Abraão até que ponto ele poderia, ele mesmo, deleitar nesse amor no próprio Deus. Ou seja, Abraão conhecia o Senhor, falava com o Senhor. Tem uma passagem que antes que Deus destrói Sodoma e Gomorra, Abraão recebe esses homens, recebe 3 anjos, alimenta esses anjos. No primeiro momento em que ele encontra com esses anjos, ele se dobra de joelho, mas quando ele serve, quando ele leva a servi-los, quando ele volta, ele fica de pé, e todos eles têm uma conversa. Ou seja, Abraão era um homem que tinha muito contato com Deus. Abraão era um homem onde a descendência iria se perpetuar, e sobre ele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, se naquele momento Abraão, na cabeça dele, com a certeza que ele tinha, ele prova isso, que ele tinha essa certeza. Ele prova pelas experiências a qual ele já tinha vivido, com Deus, os vários momentos que Abraão chega, e Abraão também não era tão santo. Abraão deu umas vaciladas bacanas, umas vaciladas bem complexas até de se entender. Um homem que falava com Deus chegou a mentir para poder ter a sua vida poupada. Um homem que, ouvindo de Deus uma promessa, cai nos ouvidos e vai e tem um outro filho fora da promessa. Graças a Deus, Deus abençoou a vida de Ismael, mas a aliança permaneceu com Isaque. Se Isaque é imolado, é dado como sacrifício. Deixa eu fazer uma pergunta para todos nós. Você acha que a descendência e a missão de Abraão seria cumprida ou não? Porque ali não estava em jogo só a vida de Isaque, mas estava em jogo a linhagem de toda uma nação, de todo um povo e de todos os eleitos e escolhidos do Senhor. Ali estava uma geração sendo posta à prova, uma geração sendo posta, ia ser interrompido a geração de Abraão e, consequentemente, a nossa mesma, que acreditamos num Deus vivo, Então a gente precisa começar a entender algo muito, muito plausível nisso tudo. A gente precisa começar a discernir aquilo que Deus estava apontando para Abraão. Quando a gente olha no olhar macro, essa passagem bíblica, ela nos remete ao que iria acontecer com Jesus. Ela aponta para Cristo. Toda essa passagem, ela aponta para Cristo. Toda a caminhada de Gênesis em relação a Abraão aponta para Cristo, aponta para o Salvador. Eu não vou entrar na teoria da salvação, eu não vou passar por isso aí. Mas eu quero passar um pouquinho por isso, para a gente poder começar a entender até que ponto nós estamos preparados para aquilo que o Senhor nos comissionou, para aquilo que Deus nos deixou, para que a gente pudesse andar, compreender e praticar nessa terra.
Então a gente precisa começar a entender que toda nessa visão macro, nessa visão mais ampla, a gente precisa entender que Deus, ele coloca Abraão à prova, mas sabendo que Abraão ia amar tanto que não ia negar a própria linhagem dele, né? Correndo o risco de toda uma geração, de todas várias outras gerações, sendo interrompida. Mas Abraão, lá em Hebreus, fala isso, né? Que ele diz que mesmo nisso, Abraão também acreditava que o filho poderia ressuscitar. Entende? Ou seja, Deus põe Abraão à prova, mas o coração de Abraão estava confiante. E aí Deus leva ele para uma terra de Moriá, aonde alguns sacrifícios eram muito parecidos com o que ia acontecer. Né? Estudando sobre isso, ali em Moriá aconteciam alguns sacrifícios de crianças. Então a gente precisa começar a entender por que Deus leva Abraão para aquele lugar. Por que Deus começa a discernir aquele tempo na vida de Abraão, né? E também na vida de Isaac. Eu não vou entrar no Deus proverá, porque Deus provém todas as coisas para si mesmo, tá? Segundo ao propósito dele. Então a gente precisa entender isso. Só que lendo esse capítulo e esse capítulo, me chamou a atenção um versículo e saltou aos meus olhos, que foi o versículo 6, que diz o seguinte: tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre os lombos de Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo em suas mãos. Muitas vezes, Deus faz a gente carregar a nossa própria lenha para o nosso próprio sacrifício. Eu não vou falar de sacrifício porque o sacrifício maior já foi pago na cruz. A gente não precisa pagar sacrifício nenhum. Mas o sacrifício que eu falo é a renúncia do meu eu em detrimento a aprendizados que eu preciso ter na minha própria vida. Há aprendizados que vão me colocar à prova, que vão colocar o meu limite, né? Que Deus vai levar a gente até o limite, mas Ele sempre tem algo para justamente nos botar força para continuar. Quando Deus ele coloca Abraão à prova, né? Quando Deus ele coloca Abraão à prova, Ele coloca Abraão, mas na verdade sabendo o que Abraão ia fazer. Ele já tinha essa necessidade. Ele já sabia que Abraão tinha isso com ele. Mas quando Abraão é levado para lá, ele vai para uma terra onde muitas coisas erradas aconteciam. Então ele vai para uma terra de Moriá, e nessa terra de Moriá é um lugar de resposta, é um lugar de confiança, de entrega e provisão. Não para o que queremos, mas para o que precisamos. Às vezes nós somos levados para essa terra, para esse lugar, um lugar de sofrimento, um lugar de dor e de muita preocupação e de angústia. O próprio Cristo chegou e falou isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Certa vez, uma pessoa me parou e perguntou para mim por que Deus nos leva ao limite de muitas dores. E eu estava com meu pai no hospital, e foi uma pessoa que já estava em fase terminal de câncer, e ali ele me perguntou isso. E eu olhei para ele sem respostas, orei ao Senhor, orei por ele, e eu disse para ele: olha, às vezes Deus nos coloca em lugares de muita dor para que a gente possa entender o amor dele por nós. Mas dor relaciona-se com o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito por amor de nós. Nós queremos muito ser chamados de filhos do Senhor, mas queremos ter acesso à herança, mas não às dores que Deus promove. A gente quer a herança, mas a gente não quer as leis do Senhor. A gente quer a herança, mas a gente não quer o caminhar de renúncia ao Senhor. A gente quer muito viver em um tempo de muita bonança, de muita paz e alegria. Só que a paz que excede todo entendimento é Cristo, que Ele precisa estar em nós. E aí a gente começa a aprender que o Senhor nos leva para esse lugar de sofrimento para nos ensinar, como aquela semente que eu falei no início, que ela precisa entrar num lugar de agonia, para que a gente possa crescer, criar raiz, amadurecer, aguentar os ventos fortes, as tempestades, as lutas que são propostas no nosso dia a dia. A gente vive numa geração onde tudo é muito rápido, tudo é muito fácil. Você entra na internet e você vê uma enxurrada de informação entrando, e você acaba tendo uma obesidade de informação e não consegue praticar nem a metade daquilo que a gente tem. E a gente entra nesse ambiente e querendo cada vez mais. A gente pode até levar aí, né, para a nossa alimentação, para quem é nutricionista sabe, né? A nossa alimentação hoje é carregada de muitas coisas que vai
vai fazer com que o nosso prazer de comer seja feito, né? Seja saciado. Mas quando a gente entra num processo de dieta, a gente entra num lugar de agonia, porque a gente começa a renunciar àquilo que nos dá prazer. Aquilo que nos leva para um lugar de satisfazer a minha vontade imediata. E o Senhor coloca a gente no deserto, né? Ontem eu estava na casa do Tiago, a gente estava falando sobre isso, e deserto para a gente acabou no mesmo entendimento, que deserto para a gente é um estilo de vida. Porque quando a gente começa a andar com o Senhor, nós somos colocados num lugar, sabe, de prova do nosso próprio eu. Porque a gente vem acostumado a sempre fazer as nossas próprias vontades. Uma criança, quando vai crescendo, um garotinho, eu tiro isso pelo meu filho, as necessidades deles precisam ser atendidas. Mas nem tudo que ele quer eu posso fazer. Então o Senhor, como nós, que é o nosso Pai, e nos enxerga como filhos, né? Colocando a gente nesse lugar, Deus nos leva para esse lugar para que a gente possa estar sendo amadurecido, para que a gente possa chegar a um tempo de dar alimento para a vida de outras pessoas. O lugar de sofrimento não é um lugar de castigo, nem um lugar de dores, mas um lugar de aprendizado. Eu não quero que a gente entenda, nem estou fazendo apologia à pobreza, tipo assim, vou viver minha vida sem nada porque isso remete a Deus. Não. Mas isso a gente precisa começar a entender que determinadas lutas e sofrimentos nós precisamos passar. Porque se nós não passarmos, nós não seremos aprovados naquilo que vivemos. Me diz uma coisa, Neemias, quando ele ouviu, ele não passou pelas dores. Vocês sabem o que significa o nome Neemias? Consolado por Deus ou Consolador de Deus. Ou seja, quando a gente entra nesse lugar, sabe, aonde Neemias entrou, ele ouviu, ele não passou por algumas dores que outros passaram. Mas quando ele viu e ouviu, ficou sabendo como estava a cidade, o que aconteceu com o coração dele? Ele entrou num lugar de tanta tristeza e angústia que ele se colocou pronto para poder aprender o que ele precisava aprender. Ele era mordomo e foi lá dar uma de engenheiro, né, de chefe da obra, da construção de tudo. Quanto esse cara não teve que aprender para poder desenvolver aquilo que foi falado, aquilo que foi dito a ele, aquilo a qual ele se propôs a fazer. Sabe, a gente às vezes entra num lugar, e se Neemias não tivesse feito isso, ele nunca ia entrar nesse lugar. Ele sentiu as dores da angústia, o sofrimento da tristeza, e ali ele se permitiu viver aquilo, sentir a dor daqueles que estavam lá, se permitiu viver a dor da cidade para se colocar num ambiente de reconstrução. E aí ele trouxe para dentro, depois que ele reconstruiu, ele trouxe para dentro da cidade a lei do Senhor, as Sagradas Escrituras, e colocou ordem no caos que havia. Mas primeiro ele teve que passar por esse ambiente de dor. Quantos de nós não passamos por um ambiente de dor e às vezes não entendemos o que estamos passando? Mas em todo lugar de dor, em todo lugar que eu possa levar a lenha para o meu próprio sacrifício, em todo lugar onde eu levo madeira na minha costa, é um lugar de ensinamento. Quando Isaac pergunta para o pai, ei, cadê o cordeiro? Aquele foi o maior ensinamento que um pai pode dar para um filho. E ele não deu para um filho, ele deu para uma posteridade toda. Até hoje se fala de Abraão. Até hoje se fala desse encontro de Isaac, Abraão e Deus. Ali se encontrava a Trindade. O Pai, o Filho, né, e o Espírito Santo falando. Ali Abraão mostra para um filho que é o pai que tem que levar o cutelo e o fogo. E o filho, a gente às vezes não quer, sabe, receber de Deus as lenhas que precisam ser, porque lenha pesa. E ainda mais para aquilo que vai nos levar à morte. E ainda mais no lugar onde vamos ser levados para literalmente ser provados e aprumados. Sabe, existe uma passagem na Bíblia que eu não recordo agora, que diz que assim como o ferro com ferro se afia, assim o companheiro afia o outro. Ou seja, quando afia é um processo de desgaste. Ou seja, Deus não está nos desgastando para que sejamos mais eficazes naquilo que vivemos. O Senhor quer que a gente seja parecido com Cristo. E Ele não livrou nem Cristo disso. Nós somos coparticipantes de uma herança, mas também somos coparticipantes das dores. Precisamos entender e achar reflexo, refletir nesse momento. Em Eclesiastes 7,14 diz que Deus fez o dia bom e o dia ruim, que nós precisamos considerar.
O dia bom é o dia de alegria, onde Deus está conosco, celebrando. Mas o dia de agonia, o dia mau, é um dia de reflexão, onde Deus fala. Onde o Deus se manifesta em falar a direção e o ensinamento que a gente precisa ter. Eu não estou trazendo aqui, mais uma vez eu falo, que a gente tem que viver igual o prego, levando na cabeça. Não, mas a gente precisa aprender com a primeira pancada que a gente leva. Porque a gente aprende nas pancadas, e como Neemias foi um consolador, e consolado por Deus, ele aprendeu tudo o que precisava aprender, e fez o quê? Foi lá e exerceu, e ajudou pessoas que ele nem conhecia. Mas ele sentiu a dor. Ou seja, ele precisou morrer para ele mesmo. Porque está ali, do lado do rei, servindo como mordomo, era muito bom. Ou seja, ele se despiu disso tudo e foi para um lugar do fazer, do praticar, do servir, de uma vida de propósito. A gente está numa geração que fala muito de propósito, mas não entende nem o principal propósito da sua própria vida. E a gente precisa começar a entender essas coisas. Porque quando a gente é levado a um propósito, nesse propósito também tem provisão, mas também tem agonia. Porque é nessa agonia que nós seremos o quê? Preparados para um dia mais, para outro dia. Todo momento que a gente passa por uma dificuldade, me diz uma coisa, eu não sei você, mas eu sempre digo para minha esposa, vamos aprender logo, porque dói menos. Vamos logo aprender, porque a lambada é segura e o negócio dói, né? Então, a gente é levado a esse lugar. Porque quando a gente é levado a esse lugar, nós não queremos nos despir e renunciar a determinadas coisas que já estão conosco, porque a gente segura aquilo como se fosse nosso. E aí o Senhor quer tirar para nos levar a um ambiente de aprendizado, de maturidade muito maior. Toda semente, quando ela cai, como eu falei no início, ela cai com um propósito de quê? De crescer e dar fruto. O próprio Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Se ele é a videira verdadeira, ele tem raízes. Ele diz, o Pai poda. A poda é o corte, aonde há dor e agonia para a árvore, para o fruto, para a planta. A gente precisa começar a entender que esse lugar de agonia é um lugar de aprendizado. É um lugar onde nós vamos ser fortalecidos. E aí, naquele quesito que nós fomos preparados, guardados, aprimorados, gastados, naquele lugar e naquilo, nós criamos o quê? Autoridade. E aí, criando autoridade, nós podemos chegar com outras pessoas e falar da experiência que nós vivemos, porque a experiência dela pode ser muito parecida com a minha. Aí eu entro naquele versículo que diz, chora com quem chora, se alegra com quem se alegra. E aí a gente precisa começar a entender e achar significado. A minha intenção aqui, gente, é dar significado para aquilo que passamos de ruim todos os dias. Porque não é algo ruim, pelo contrário, é algo que nos leva a um crescimento para que o nosso desenvolvimento e o nosso comportamento nessa terra seja mais parecido com o de Cristo. O corpo de Cristo só foi glorificado depois da morte e ressurreição. E quando isso acontece, na visão macro, Deus está levando os olhos de toda uma geração para Cristo. Ele está apontando, ei, olha, vai acontecer isso com meu filho. Eu vou providenciar um cordeiro para mim mesmo. Porque como fala João Batista, o que foi que ele disse? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele não livrou o filho dele de carregar seu próprio madeiro. Engraçado, né? Isaac leva o seu madeiro e Cristo leva o seu madeiro. E logo depois, Cristo vai e fala, ei, aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz, a sua madeira. Será que Deus não está colocando lenha no seu lombo? Para que você leve e tenha entendimento que o Pai quer fazer. O Pai é Deus. E Ele tem fogo e cutelo na mão? O fogo para acender a tua chama e o cutelo para parar as ervas daninhas que tem dentro de ti? Ou seja, o Pai te leva para um ambiente. O Pai, Ele não... Deus, Ele prepara o ambiente. Ele preparou a terra de Moriá para isso. Ele preparou o Getsemane para Cristo. Lá no Getsemane, para mim, tá, gente? Vocês podem discordar, mas a crucificação de Cristo começou no Getsemane. Por que ela começou no Getsemane? Porque ele mesmo chega em João... Deixa eu pegar aqui, gente, rapidinho.
Tá tudo anotado aqui, tá? A gente está tentando ser fiel aqui. A grande maioria das vezes eu não sou. Tá? Vou voltar aqui rapidinho, me perdoem. Quando Cristo é levado para o Getsêmani, eu não vou achar aqui, me bagunçou aqui. Mas quando Cristo é levado para o Getsêmani, o que acontece? Cristo chama os discípulos, 3 discípulos, e diz assim mesmo: olha, vamos ali orar comigo, porque a minha alma está tão triste, que eu posso morrer. E Deus leva literalmente Jesus para o Getsêmani. E o Getsêmani, ele é um lugar de dor, de angústia, de aflição, mas também um lugar de resposta, de consolo, de confiança, de lugar de decisão, lugar de fortalecimento e de cumprimento de propósito, lugar de obediência, lugar de amor. O Getsêmani representa tudo isso, porque quando ele chega naquele lugar, ele já está tão triste, tão densa. A mente, o corpo dele já sentia todas as dores do que ele ia passar. Imagina se Deus te revela todas as dores que você ainda vai passar até o momento de você estiver com eles. Será que você teria suportado e suporte para chegar até lá e cumprir o propósito? Então Deus, sabendo da nossa limitação, Ele começa a nos tratar por parte. Por circunstâncias que nós vivemos. Deus não se move, tá? A nossa fé não pode se movimentar por circunstâncias. Ela não é circunstancial. Ela é produtiva. Ela produz. Ela produz a esperança. Ela produz, né, a perseverança. Ela é produtiva. Ela é crescente. Então, por isso que Deus nos coloca em ambiente de dor, para que a gente possa entender o que eu preciso aprender para aquele tempo e para aquela hora. Por isso que nós temos que pedir muito a Deus o espírito de discernimento de como eu devo andar naquele momento. Não um passo a mais, nem um a menos, mas como eu devo andar naquele momento. Abraão andou com o cutelo e o fogo, mas deixou que a lenha seja colocada nos lombos do filho. E nós fomos preparados, a minha geração e a geração, né, que está vindo, somos separados para tudo ser muito fácil. Antigamente, quando você queria assistir uma televisão, você tinha que colocar uma frequência, tinha que colocar uma palha de aço, né, na antena e lá em cima, mexer e tudo mais. Hoje não, você pega o controle e faz a sincronização. Ou seja, tudo está levando, o mundo nos leva para que a gente tenha menos desgaste físico, mas Deus quer nos levar para um lugar de desgaste físico, para que a gente seja aprimorado cada vez mais e amadurecidos. A noiva do Senhor e a igreja do Senhor, ela precisa estar amadurecida, sendo amadurecida biblicamente, fisicamente e comportamentalmente, acho que é isso. Saiu. A gente precisa começar a entrar nesse lugar, no lugar de entendimento, de clareza do que eu estou passando. Porque cada um de nós, ele foi gerado em Deus, preparado no Senhor, para que a gente possa, ser mais parecido e semelhante a Ele. Se eu comprar 2 garrafas dessa daqui, igual, da mesma cor, elas serão semelhantes, mas não serão as mesmas. Levar a semelhança é eu me parecer cada vez mais com algo que eu tenho como objetivo, como alvo. Paulo chega a falar isso, Paulo diz: ei, não digo que já encontrei tudo e que nem sou, mas eu estou correndo para um alvo. Eu estou praticando essa corrida um alvo. Não é? Quando a gente entra nesse lugar, a gente precisa entender. A vida de Paulo foi muito carregada disso. A vida de Paulo, ela foi levada para isso. Paulo era um homem de muita sabedoria, de muito conhecimento. Paulo era um homem que, meu Deus do céu. E ele olhou para si mesmo e disse que não estava preparado ainda. E a vida de Paulo foi marcada por uma frase muito interessante, que Deus fala para o profeta: ei, ele vai sofrer por mim. E o primeiro encontro, o cara cai do cavalo. Imagina uma queda do cavalo como não dói. Imagina ficar cego.
E para mim, tá, gente? Isso é meu. Qualquer um pode discordar. Mas quando Paulo fica cego, Deus faz ele olhar para dentro dele mesmo. E encontrar um coração totalmente corrompido por uma ânsia e uma vontade. E um zelo exacerbado. E uma vaidade enorme. Quando ele olha para dentro de si, Paulo olha para dentro de si, ele começa a encontrar trevas que nem ele mesmo sabia que existia trevas. E Cristo leva ele a se parecer cada vez mais com Cristo. E aqueles momentos que Paulo passa, tem uma passagem que eu não recordo agora, que diz que Paulo fala, né, que ele foi levado para um lugar onde só tinha tribulação. E logo depois ele diz, né, que as tribulações desse mundo não são maiores que a glória que tem a ser revelada. E se nós vivemos de glória em glória, ou seja, cada vitória que eu tenho no meio da minha dor e que eu permito que Deus me ensine e eu aprendo de verdade, eu ando em glória, porque eu aprendi, agora eu vou para outro nível. É um nível de maturidade, um nível de crescimento. E a gente pega isso, quanto menos nós somos da geração que tem menos esforço. Meu pai, com 87 anos, subia no telhado para fazer os reparos na casa. E ele, bora meu filho, eu não conseguia subir. Hoje, para a gente se levantar para fazer uma caminhada, um exercício físico, é uma tortura. Porque nós somos levados a manter o nosso corpo cada vez mais em um tempo de start, de descanso. Só que a maior força que nós temos que fazer é justamente quando nós somos colocados à prova, que nós somos colocados, a gente tem que precisar sair da inércia. Na física diz que o lugar de maior força é quando a gente sai da inércia. Ali, quando a gente está parado, a gente precisa fazer uma força muito grande para tirar isso do lugar. E às vezes Deus nos coloca nesse lugar para a gente fazer força mesmo para sair. Para a gente aprender de forma verdadeira e genuína que esse sofrimento me leva para ter uma glória maior, para que eu aprenda e aí possa administrar a vida de pessoas, levar num comportamento, ter um comportamento mais cristão, ter um comportamento mais sábio, ter um comportamento na minha casa, com os meus filhos, com a minha família, com finanças e com tudo. E até com o outro na rua, no meu trabalho. Deus nos deu um espírito que é cheio de características. Uma delas é o autocontrole, é a benignidade e assim sucessivamente. E isso é que a gente reconhece aquele que anda com Cristo. É nesses frutos, nessa característica do fruto. E a perseverança é algo que é trabalhado pela fé. Uma vez chegaram comigo e me perguntaram, você vai ajudar fulano de tal e tal? Não, porque o rapaz passa o tempo inteiro por aquilo, não sai daquilo. Eu falei, cara, eu vou ajudar. Sabe por que eu vou ajudar? Porque se ele não entendeu o que ele está passando, é porque não teve ninguém que foi lá ensinar ele. Ajudar ele a sair do lugar. Ninguém estendeu a mão para ir lá e ensiná-lo. E se ele não quer aprender, eu preciso me forçar a fazer ele aprender. Eu não posso desistir porque Cristo não desiste de nós. Ele nos leva para termos um caráter mais avivado e aprimorado, cada vez mais um Senhor. Engraçado que ele dá uma promessa, ele diz que as dores desse mundo não são maiores que a glória ser revelada. E a gente vive nessa situação de nos colocarmos, sabe, em um momento de vitimismo. Não, eu estou sofrendo, meu Deus. Existe esse tempo, é o tempo de reflexão. Poxa, Senhor, por que eu estou passando por isso? Poxa, eu quero sair disso. Senhor, me ajude e tudo mais. Mas qual é a parte que te cabe? O que você precisa aprender? O que eu preciso aprender com tudo isso? Abraão tinha tido vários momentos com Deus. Ele tinha uma fé tão grande que ele sabia que mesmo o menino morto ele poderia ser ressuscitado. Mas o que aconteceu ali foi o pai colocando no lombo do filho uma lenha que iria... Engraçado que logo depois ele diz que ele pega a lenha e prepara... Olha, vamos fazer uma encenação aqui. Está ali, eu sou Abraão, é Isaac, eu coloco na costa do meu filho, nos lombos do meu filho a lenha. Ele leva, aí lá no lugar de sacrifício, eu pego a lenha da costa dele, arrumo e coloco o menino amarrado em cima da lenha. Eu estou carregando a minha cruz. Eu estou ensinando ele a carregar a minha cruz. E o engraçado é que eles andaram juntos. Ele fala 2 vezes por isso. E eles andaram juntos. Ou seja, Cristo está andando conosco todos os dias.
Cristo está conosco todo o tempo. Cristo está nos ensinando o que devemos fazer todos os dias. E a gente precisa começar a ter lucidez em todos os fatos da nossa vida. O Marcos pregou aqui na semana passada, né, sobre um comportamento, sobre uma vida, né, quanto aquela mulher teve que trabalhar 1 ano para poder comprar um perfume e derramar aos pés de Cristo. Aqueles que não entendiam achavam isso um desperdício. Quanto não foi sofredor para ela trabalhar e ter que conseguir alcançar aquilo que ela fez. Às vezes estamos num lugar onde Deus quer fazer com que a gente aprenda o que é esforço. Em algumas versões lá em Josué diz: esforça-te e seja muito corajoso. O cara acaba de receber, sabe, das mãos de Deus, um ministério que era de sucesso de Moisés. O cara que com o cajado tocou, o mar se abriu. Tocou na rocha, ela verteu água. Passou 40 dias face a face com o homem, rapaz, com Deus. Eu, no lugar dele, no mínimo eu ia me comparar. Meu Deus do céu. No mínimo eu ia me comparar. E aí Deus fala assim: cara, meu irmão, se você andar em obediência em tudo que está escrito, medita nela de dia e de noite, te aprofunda nisso, e você vai estar comigo todos os dias, eu estarei com você. E Josué passa por guerras, e muitas guerras. E numa delas, contra Ai, se eu não me engano, ele quase perde, porque Acã pega algo que não era dele. E todo um povo sofre. O que hoje eu estou querendo trazer para a gente é clareza e lucidez para o que devemos andar e como devemos andar no meio das dores e aflições. Porque o Senhor deu uma promessa que estaria conosco todos os dias. Todo santo dia. E que Ele estaria nos conduzindo, porque nessa visão macro, onde Abraão, aquela passagem faz, né, referência ao que ia acontecer com Cristo, eles andam juntos. Um com a lenha, o outro com fogo e o cutelo. O grande problema é que a gente não quer, nós fomos ensinados e preparados para não querer esse ambiente. E o mundo nos promove isso. Nos promove facilidade. E Deus prepara um ambiente de aprendizado para que a gente seja curado. Deus prepara um ambiente de ensinamento para que a minha geração conheça os feitos do Senhor. Com a tua e a minha vida, os nossos filhos conhecerão ao Senhor. Quem é pai sabe disso, e quem ainda vai ser pai, né, se debruce nesse ensinamento, aonde eu preciso caminhar no caminho meu filho e caminhar com meu filho junto. E às vezes eu vou ter que colocar lenha no lombo dele, para que ele também aprenda que nós não podemos andar sempre em facilidade, porque com muita facilidade gera irresponsabilidade e não tem amadurecimento. Porque somos e precisamos estar em Cristo todos os dias, todo santo dia. Precisamos andar com Ele e reconhecer que Ele está conosco, porque se Ele faz o dia ruim e o dia bom, e Ele manda a gente considerar os dois, por que que eu, né, na minha infinita sabedoria, não vou pegar essa palavra e fazer em mim um ensinamento, para que eu possa andar em Deus, mergulhar no Senhor e saber que Ele é minha rocha, meu refúgio e seguro meu. Porque a gente anda, sabe, dentro de um lugar aonde
tudo que é preparado por Deus, tudo o que é preparado por Deus para a nossa vida, vem entomado para Ele. Porque para Ele, por Ele são todas as coisas. Não tem mais a ver só conosco, mas com uma visão macra de quem é Cristo e de quem nós somos em Deus. Porque eu não passo pelas lutas da pastora Elza, nem da Anne, nem de ninguém aqui, mas ninguém passa as minhas lutas. Ou seja, as minhas lutas eu preciso aprender para que eu possa fortalecer e animar aqueles que estão do meu lado. Porque, vamos lá, no início eu falei sobre a plantação de uma semente. Vamos lá, quando a gente planta, alguém plantou esse abacateiro aí na frente? Você sabe quanto tempo leva para germinar e dar um fruto de abacate? Em torno de 10 anos. Então, 10 anos alguém chegou lá e plantou. Quantos aqui já comeram esse abacate? Carol ali já comeu, né, Carol? É bom, né, esse abacate? A gente precisa começar a entender que quando Deus coloca essa semente, que é a palavra no nosso coração, ela começa a germinar, ela começa a entrar, ela vai expulsando o que tem. Porque quando a semente morre e germina, ela começa a empurrar a terra para o lado. Ela começa a empurrar as mazelas que tem dentro de nós. E essas mazelas começam a sair, nós somos tratados. Para quê? Que quando cresce, quando a gente cresce, quando uma árvore cresce, quando uma planta cresce, ela gera fruto, ela gera sombra, ela gera refrigério. É isso que Deus faz conosco. E nós somos os galhos que estão nele, que precisamos ser podados para que possamos dar frutos. E, gente, nós não podemos entrar numa geração de frutificação à torta e à direita, não, mas frutificação com entendimento. E a frutificação que eu falo, o processo de gerar fruto, é um processo de amadurecimento, é um processo de crescimento em Deus para nossas próprias vidas. Para que a gente encontre um Cristo verdadeiro que transforma a nossa vida. Para que a gente cresça e chegue num ponto que as nossas lutas podem ajudar a luta dos outros. E até às vezes, as lutas dos outros nos ajudar. Como ensinamento também. A minha intenção no dia de hoje é te encorajar. A te levar a um ambiente de clareza e esclarecimento de tudo o que já passamos para quem já é de avançada idade. De tudo o que vamos passar para quem ainda é novo. E para quem é meio termo que nem eu, está passando. Clareza e entendimento de um Deus que nos promove dores e sofrimento para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva, para que a gente saia do ambiente de trevas que às vezes nós nos encontramos. Lembra dessa mulher, né, que lavou e enxugou, lavou os pés do Senhor com as lágrimas e enxugou com os cabelos? O que Jesus fala dela? A quem muito é perdoado, muito ama. Imagina a vergonha que aquela mulher estava passando. Imagina a angústia de olhar e saber que está sendo julgada por todos. Mas às vezes Deus quer nos levar nesse lugar para que a gente entenda o amor dele por nós e receba esse amor grandioso dele por nós. Um amor de responsabilidades. Um amor que limpa as nossas culpas, mas nos entrega as responsabilidades. Porque se somos herdeiros e co-herdeiros da herança, também somos co-herdeiros e herdeiros da semelhança em Deus. E aí precisamos nos comportar e vivenciar uma vida de entendimento, de compreensão na palavra de Deus, biblicamente falando, e comportalmente também. Precisamos começar a entrar nesse lugar. Sabe, precisamos começar a entrar e nesse... Olha, o engraçado é que quando Jesus estava no Getsemane, eu acho que é Lucas 7, bagunçou aqui. Lucas fala que Jesus no Getsemane soou sangue. Mas como eu falei que Getsemane é um lugar de fortalecimento, Deus manda um anjo fortalecê-lo. E é aqui que eu entro para a gente finalizar, né, a ministração a qual o Senhor falou ao meu coração. O lugar de dor e sofrimento também é um lugar de fortalecimento.
É um lugar onde a gente vai ter um encontro verdadeiro com Deus, genuíno, onde nós seremos consolados. Porque a palavra de Deus diz que bendito é aquele que chora, pois dele é o consolo do Senhor. Porque o aprendizado também nos leva a um consolo. Um consolo daquele, sabe, que chora e que clama aos pés do Senhor. Lembra que eu falei que quando Deus está conosco na celebração, Ele está celebrando? Ele está falando também, Ele está celebrando. Mas é nesses momentos que o Espírito Santo do Senhor vem para nos consolar, para nos fortalecer, porque Ele sabe das nossas limitações. Dizem, né, aqueles cansados, oprimidos. Ele falou que Ele veio para os cansados e oprimidos, para fortalecê-los, para prepará-los, para permanecer e para continuar. É por isso que hoje muitos não são constantes no Senhor. É porque não entendem esse consolo de Deus. Por várias vezes na minha vida, o nascimento do meu filho, a concepção do meu filho foi um milagre. Minha esposa descobriu um tumor no cérebro, que não podia engravidar, e a gente tinha perdido muitos familiares muito próximos. Nós precisávamos saber, né? Nós estávamos com o coração muito aflito, muito angustiado. E aí, passando por uma crise financeira, passando por um sofrimento terrível, e aí ela vai ao médico, descobre um tumor no cérebro. E aí descobri esse tumor no cérebro, o que eu pensei logo? Vai morrer. Estou lascado, vai morrer. Perdi minha mãe, perdi meu trabalho, perdi minha empresa, perdi meu irmão, perdi o lugar onde eu morava. E descubro que a minha esposa está com câncer. Como assim? Está repreendido. Está com um tumor no cérebro. Aí marca-se com o médico estava de férias, ia voltar depois de 30 dias. Passamos 30 dias sofrendo e achando que ela ia morrer. E quando ela chega naquele lugar com o médico pega o exame e olhou e falou assim: você está com tumor na cabeça, você sabe, né? Tumor na hipófise. Ela disse: eu estou sabendo. Você achava que ia morrer, né? Ela disse: a gente achava. Aí ele disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos começar o tratamento. Deixa eu logo te dizer, esse tumor não tem cura. Você vai viver com ele pro resto da vida. Vai gerar muita dor de cabeça para você, porque ele está bem grande. Vai pressionar um pouquinho o teu cérebro e você precisa saber lidar com a dor. Mas vamos começar o tratamento. Vamos começar primeiro. Existe cirurgia, né? Existe cirurgia. Mas vamos começar o tratamento com remédio. E aí foi boca de Deus para a nossa vida. Quando você voltar aqui, você está querendo engravidar, né? Ela a gente está tentando há muito tempo. Aí ele falou assim: pois quando você voltar aqui comigo, capaz de você já estar grávida. Aí eu e ela, mais ela do que eu, tomou posse disso. Eu estava ali arrasado. Porque minha esposa não se relaciona muito bem com a dor, não. Com dor física, tá, gente? A dor de cabeça deixa ela... Eu sou mais resistente que ela. E aí ela tomou posse para si. Mas saímos dali com um diagnóstico que ela nunca mais ia poder, né, sair e tirar esse tumor da cabeça. Passamos, tomamos a medicação, agora vamos lá. Falei no início que a gente estava sem emprego, sem casa, sem nada, sem a mãe, sem irmão. O remédio era R$300. Há mais ou menos 6 anos atrás. Falei: rapaz, como é que eu vou comprar isso? E o remédio só vinha, assim, não me engano, 4 cápsulas. E era para tomar, assim, terminava uma semana, na outra semana eu tinha que comprar de novo. Falei: tô lascado. Fui para cima, tinha que comprar a medicação. Compramos, conseguimos comprar, glória a Deus. Ela começou a medicação. Quando voltamos para lá, voltamos ao médico, ela já estava grávida, mas não sabia. E aí o médico falou para ela: vamos comprar de novo, vai ter que comprar de novo. Olha lá, mais um mês de tratamento. Eram mais ou menos de 6 a 9 meses de tratamento. E aí ela recebeu, né, esse negócio, essa receita, foi lá para comprar.
No carro ela falou, meu amor, eu não vou comprar mais esse remédio não. Gente, eu não estou fazendo apologia para que ninguém se cuide, tá? Nem estou direcionando a vida de vocês para isso, mas isso aconteceu com a minha vida. E eu estou testemunhando isso aqui para todos nós. Porque se edificar a vida de alguém, glória a Deus, vai ser bom. E aí o Senhor, né? Ela falou ao Senhor que ela não ia tomar mais a medicação. Com muito esforço compramos mais um remédio. E com muito esforço ela disse não. Ela não tomou. E quando ela não tomou, ela começou a sentir pressões no seio, na mama. E uma amiga dela falou assim, olha, isso é sinal de que tu está grávida. Nem ela acreditava. O Senhor me visitou e falou, tua mulher está grávida, teu filho é um homem, o nome dele é Rafael. Que é o Deus que cura. E aí fomos. Ela, não vou. Ah, não, aí foi lá e comprou o remédio. Aí comprou aquela, né, o exame de farmácia mais barato que tinha, porque ela tinha certeza que não estava grávida. Chegou na hora, eu estou resumindo muito, porque a história é muito grande. Quando ela fez a medicação, até hoje eu tenho o vídeo, eu guardo a lancetazinha na minha carteira, tá? Para mim foi uma resposta de Deus. Ela guardou, eu guardei, e ela descobriu que estava grávida, foi uma festa. E eu cheguei e falei, ó, vai ser um homem. Fizemos chá revelação, eu já sabia, era mais para a gente festejar com a família. E o Rafael nasceu. Logo depois que o Rafael nasceu, ela volta a ter fortes dores. Fortes dores de cabeça. Aí a gente já tinha um diagnóstico, né? Ela nunca ia ser curada disso. Aí ela volta no médico, faz a ressonância, vai com o médico pega um resultado, pega o outro, olha de novo, olha e fala assim, olha, eu sou endocrinologista, né? E também atuo nessa área de leitura, né? De, não sei como é que diz a área da medicina que fala isso. Mas o tumor desapareceu. Eu não sei te explicar. Milagre de Deus. Aí ela olhou para ele e falou, eu estou grávida. E até hoje, ela saiu de lá. Nesse dia ela estava sozinha. Me leva muita emoção isso. Ela estava sozinha e ela chegou com Deus e falou para o Senhor, Deus, muito obrigado. O que eu posso fazer para te agradecer? Aí ele disse, prega a minha palavra. A tempo e fora de tempo. Porque nas tuas dores eu te curei e dei significado para as tuas dores e sofrimento. Às vezes a gente não sabe quanto Deus quer nos abençoar com uma dor e um sofrimento que temos agora. Porque nós somos imediatistas demais. Mas o Espírito Santo do Senhor, que nos visita todos os dias, está conosco de todos os dias, que habita dentro de nós, Ele nos consola e nos leva para um lugar de aperfeiçoamento, para que a gente tenha mais amor e confiança no Senhor. Acreditando que tudo o Senhor proverá. Porque para Ele, por Ele são todas as coisas. Porque o Senhor hoje, nessa manhã, Ele quer trazer lucidez para o teu sofrimento, para que você possa ter entendimento, para que lá na frente você consiga contemplar a grandeza do Deus que nós servimos. Um evangelho verdadeiro cristocêntrico que nos leva para Cristo e que não nos leva a nos deleitar nos nossos prazeres. Mas é isso que o Espírito Santo quer fazer hoje com cada um de nós. Trazer elucidação para isso. Trazer compreensão para esse lugar. E consolo para os nossos corações. Porque como ele falou para mim, Rafael, eu sou o Deus que cura. Neemias, o consolador de Deus. Rafael, o Deus que cura. Não existe aflição ou preocupação que não tenha um ensinamento e uma provisão do Senhor. Uma direção para que a gente possa caminhar. Palavras liberadas como caminhos verdadeiros e genuínos. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. E quando o Senhor nos coloca nesse lugar é porque Ele quer fazer a gente entender aonde estamos pisando um evangelho de verdade, de cura, de lucidez, de clareza, cristocêntrico. O Senhor está trazendo à mente de muita gente aqui hoje as dores que passaram, que passam.
e está apontando para um lugar, está apontando para uma direção, está apontando para um ambiente, está apontando para um Getsemane, está apontando para um Moriá, está apontando para uma cruz, está apontando, mas Ele está dizendo: eu estou contigo todos os dias, para que eu e você possamos ser curados, moldados, preparados, fortalecidos, obedientes, amigos e carregadores da glória de Deus, porque Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Vamos ficar de pé, a gente orar um pouco, e eu peço ao Senhor hoje, que o Senhor visite o coração de cada um, que o Senhor traga lucidez, sabe, para as dores que passamos, consolo para aqueles que já disseram que não aguentam mais, direcionamento para a aflição de muitos, ensinamento para que a gente possa também ensinar outros. Tudo aquilo que o Senhor nos ensina não é para que a gente guarde. Tudo aquilo que aprendemos na nossa vocação profissional é para que a gente ministre vida de pessoas. Tudo aquilo que passamos na nossa vida, sabe, aqui nesse lugar, sabe, é para que a gente possa experimentar o amor de Deus em nossas vidas, primeiramente, mas também ministrar com ensinamento o coração de pessoas, ministrar com as nossas próprias vidas o coração de outros e viver um estilo de vida, sabe, verdadeiro e genuíno. Um estilo de vida cristão que, sabe, que lança nele toda a sua confiança, como Abraão fez. Que lança sobre Deus, sabe, toda uma responsabilidade e assume para si, como Neemias fez. Como Paulo, que não olhando as dores, olhou para uma glória vindoura. Como Jesus, que disse: faça em mim a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o centro, o amado de nossas almas, o esperado por todos, sabe, o Rei, o Príncipe da paz, o Senhor dos senhores, o noivo. Em nome de Jesus.